Procedermos à leitura da palavra de Deus. Mettons tous debout pour un respect de la parole de Dieu. Vamos ler no livro de Gálatas capítulo 1. Nous lisons dans le livre de Galates chapitre 1. Versículo 13 até 16. Du verset 3 jusqu'au 13 à 16. Du verset 13 jusqu'au 16. Hoje em dia é difícil não ter Bíblia, porque até no teu smartphone você tem possibilidade de ter Bíblia. Aujourd'hui, il n'est pas permis de ne pas voir la Bible parce que même dans le smartphone, nous possédons nos Bibles. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprova Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Palavra do Senhor. Amém. Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Celui qui a une version française, je lis. Je lis au nom de Jésus. Vous avez su en effet quelle était votre foi en conduite dans le judaïsme. Comment le persuader, le persécuter, à outrance et ravager l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'une zèle excessive pour la tradition de mes pères. Mais lorsqu'il m'est plu à celui qui m'avait mis de côté, mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, il s'est révélé en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et je n'ai monté point à Jérusalem. Nous lisons jusqu'au virgule, pas jusqu'au point, jusqu'au virgule. Oui. C'est différent. Pai eterno, nosso Deus. Dieu éternel, notre Dieu. Tu és o Deus de tempo e de circunstâncias. Tu es le Dieu de temps et de circonstances. Tu és o Deus que orquestra coisas, circunstâncias para poder falar ao seu povo. Tu es le Dieu qui orchestre les circonstances pour pouvoir parler. Acredito, Senhor, que esta reunião foi preparada para que alguém possa receber esta palavra. Cette réunion a été préparée pour que quelqu'un puisse recevoir ta Pai, permita que o coração desta pessoa seja aberta e que possa receber a bênção prometida para ele. Père, permet que le cœur de cette personne soit préparé. Haja graça, Senhor Deus, na transmissão da palavra. Qui est grâce dans la transmission de la E parole. também haja graça na recepção desta palavra. Et qui est aussi grâce dans la réception de cette parole. Estou a levantar-me contra qualquer oposição. Je me lève contre toute opposition. Qualquer manobra satânica Toute manœuvre não satanique tenha poder nesse momento. qui n'ait aucun pouvoir. Mas que haja liberdade do Espírito Que la liberté d'esprit. para que a tua vontade seja feita na nossa vida. Pour que ta volonté soit faite. Em nome de Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Nous pouvons nous asseoir. Paulo está a testemunhar sobre a sua conversão
Paul est en train de témoigner sur sa conversion. E a conversão de Paulo E a foi conversão de algo Paulo muito patente, muito claro, muito óbvio. C'est quelque chose de très évident. Que ele conhecia os elementos à volta da sua conversão claramente. Il connaissait tous les éléments environnants de sa conversion clairement. E ele, quando está a testemunhar sobre a sua conversão, Lorsqu'il est en train de témoigner sur sa conversion, ele diz, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. parce que tu as déjà entendu quelle a été ma conduite sur le judaïsme. Ele tinha uma certa conduta. Il avait une certaine conduite. E os irmãos sabem que a religião tem a ver com a conduta. Et les frères savent que la religion est liée à la conduite. Quando alguém acredita numa religião, significa que ele terá que se comportar de acordo com a doutrina daquela religião. Lorsque quelqu'un est canalisé sur la religion, il sera conduit par les principes de cette religion. O judaísmo era a religião deste homem, deste jovem. Le judaïsme était la religion de cet homme, Paul. E ele era um homem bem entregue, ele era um homem bem dedicado na sua religião. C'était un homme bien dédié, bien directionné. Nasceu dentro daquela religião. Il est né dans cette religion. Adotou a religião dos seus pais. Il a adopté la religion de ses pères. Como bom judeu. Comme un bon judéen. Ele foi judeu muito dedicado. C'était un judéen bien dédié. A sua dedicação fez com que ele tivera uma conduta extremista. Son intégration, sa dédication a fait qu'il ait un comportement. É como hoje em dia temos assistido muitos muçulmanos ganharam esse aspecto de ser muçulmano extremistas. C'est comme aujourd'hui nous assistons en fait aux musulmans qui ont le caractère d'extrémisme. Como um judeu extremista. Comme un judéen extrémiste. Ele tinha ele era extremamente zeloso. Il était très zélé. Acima do zelo. Il était même au-delà du zèle. Acima do zelo. Il était au-delà du zèle. E quando você lê o seu currículo, ele próprio escreve. Si vous lisez son parcours, o seu currículo vitae, son curriculum vitae, ele diz que eu era perseguidor da igreja. Et il dit qu'il était persécuteur de l'église. Chegar a perseguir a igreja. Il est arrivé à perséguir l'église. Era homem terrível. C'était un garçon terrible. Ouvimos aqui o testemunho da nossa filha, nossa irmã, dos nossos irmãos. Nous avons accompagné le témoignage des amis ici qui ont seu parlé. Passado, como que também era difícil, era terrível. Comment ils ont conduit leur vie dans le passé. E se cada de nós que estamos aqui contasse também a sua história, você vai então encontrar que afinal, quase todos nós passamos uma vida que era muito complicada. Si chacun de nous pouvait compter son témoignage, nous remarquerons que nous sommes tous passés par une expérience terrible. Mas Paulo chegou a ter encontro com Jesus, encontro real. Mais Paul est arrivé à avoir une rencontre personnelle et réelle avec Jésus. A sua vida foi profundamente transformada. Cette rencontre avec Jésus a transformé profondément sa vie. O que caracteriza a vida cristã é a transformação que ocorre quando alguém encontra-se com Jesus Cristo. La vie chrétienne est caractérisée par cette rencontre qui transforme radicalement la vie de quelqu'un. Você não pode se encontrar com Cristo e continuar a ser a mesma pessoa. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et continuer à être le même. O cristianismo não é o fato só de ir na igreja, de ter uma Bíblia e de saber orar. Le christianisme, ce n'est pas un fait d'aller à l'église, é muito mais do que as práticas religiosas. C'est plus que c'est de là de é uma transformação de conduta, c'est une transformation de comportement e de perspectiva. Et de perspective. A sua maneira de ver as coisas muda. Sa façon de voir a sua maneira de considerar Deus muda. Sa façon de voir a sua maneira de se aproximar da Bíblia muda. Sa façon de s'approcher. A sua maneira de ver o seu próximo muda. Sa façon de s'approcher. A sua maneira de ver a sua própria vida muda. Sa façon de considérer sa propre vie. O cristianismo tem a ver com a transformação que ocorre a voir avec la na base do encontro real com Cristo Jesus. Sur la base de la transformation de la rencontre personnelle avec Jésus. Todos que se encontram com Cristo mudam. Tous qui se rencontrent avec Jésus changent. E são transformados radicalmente. Et ils sont transformés radicalement. De tal maneira que a sua conduta impõe respeito. De telle manière que la conduite inspire le respect. Aleluia. Amém. Ele fala do seu encontro com Cristo. Et il parle de sa rencontre. Que tornou-lhe uma nova criatura.
Il a rendu une nouvelle créature. Uma nova criatura. Une nouvelle créature. Aleluia. Agora veja lá como que ele descreve a sua conversão. Et voyez comment il décrit sa conversion. No versículo 15 ele diz: Dans le verset 15, mas quando aprove a Deus. mais lorsque j'ai goûté au Seigneur, Não, é melhor a frase bien melhor. la version qu'on a là, Verset 15. lorsque j'ai approuvé le Seigneur, Non. verset 15, Lorsqu'il a plu, lorsqu'il a plu, qui m'avait mis A celui qui m'avait mis à part. à celui qui m'avait mis, Aleluia. Lorsqu'il a plu. Quando aprove. lorsqu'il a plu, Quer dizer que Paulo sabia que a sua conversão não era nada, apenas a decisão que ele tomou em aceitar Jesus. Paul savait que sa conversion Mas n'était pas seulement en fait une décision aprovou de a prendre. Deus. Mais il a plu au Seigneur, É algo que Deus já planeou. et c'est quelque chose que Dieu avait déjà planifié. Então isso significa que a conversão da pessoa Cela signifie que la conversion d'une personne tem a ver com o plano de Deus. a à voir avec le plan de Tem a Dieu, ver com o plano e o propósito de Deus. avec le plan et les objectifs de Dieu. Aleluia. Então é algo que transcende a nossa vida. C'est quelque chose qui Que transcende vem notre vie, do eterno passado. qui vient de l'éternité Você não passée. se converteu apenas porque você estava no hospital, minha filha Tu ne t'es pas Jéssica. converti parce que tu étais à l'hôpital, ma fille Não, Jessica. Non, algo que Deus já organizou. c'est quelque chose que Dieu Aleluia. a No eterno passado. vu dans l'éternité passée. Somos não o fruto dos nossos pais. Nous ne sommes pas les fruits de nos parents, Não somos o fruto do nous acaso. ne sommes pas les fruits de nos Mas parents. somos o resultado do plano e do Nous propósito sommes de le Deus. résultat et les objectifs de Dieu. Diga comigo, eu sou o resultado do plano e do propósito de Deus. Je suis le résultat du plan et des objectifs de Dieu. Eu sou o fruto do plano e do propósito de Deus. Je suis le fruit du plan et des objectifs Agora, de Dieu. se é o plano de Deus, meu irmão, Si c'est le plan de Dieu, mon frère, o plano de Deus não falha. le plan de Dieu ne faillit Você jamais. não vai falhar. Tu ne Você não vai falhar. Você não vai falhar. échoueras jamais. Aleluia. Amen. Mas quando aprove a Deus Mais lorsque j'ai plu à Dieu, que desde o ventre da minha mãe depuis le ventre de ma mère, me separou il m'a mis à côté, e me chamou pela sua graça. il m'a appelé sous sa Veja grâce. que o propósito e o plano de Deus começou a funcionar desde o ventre da tua Voyez, mãe. le plan et les objectifs de Dieu ont commencé à fonctionner depuis le ventre Quer de sa dizer, mère. não depende da escolha dos homens, Et ça ne dépend pas des choix des não, hommes. não depende da nacionalidade ou da raça que você tem, Cela ne dépend pas de la não nationalité, depende de la do race, gênero que você de tem, votre genre, de não votre, depende do nível de de escolaridade, votre niveau scolaire. não depende de nada senão Ça do ne próprio dépend pas Deus de Dieu que começou a trabalhar qui a commencé à travailler. enquanto você era feto. Lorsque tu t'es rencontré Enquanto o teu pai e a tua mãe ainda não conheciam a tua cara. lorsque ton père et ta mère ne connaissaient pas Quando votre nenhum visage. pastor te apontou o dedo. Lorsque aucun pasteur ne Quando montrait les doigts. ninguém conhecia Personne Deus. ne te connaissait. Deus já te tinha separado. Dieu t'avait déjà mis de côté. Aleluia. Quando se fala de separar, Lorsque c'est pas au niveau de significa la que existe séparation, conjunto de coisas. il existe un ensemble de choses. Não se pode separar algo que está sozinho. On ne peut jamais séparer quelque chose qui Quando est seul. separa, significa que existe conjunto. Lorsque Então, nous séparons, c'est qui veut dire qu'il retiramos existe no meio un dos ensemble. outros. Meus Qui est les irmãos, autres. não olha pela vida dos outros. Ne regardez pas au bien Porque les autres. no meio de tanta gente, Parce qu'au milieu de no beaucoup de meio gens, dos seus irmãos, Au milieu de teus no meio frères, dos angoranos, au milieu congolês, des Angolais, africanos, Congolais, americanos, africains, Deus te separou. Dieu t'a déjà mis de côté. Ah, Deus te separou, meu Dieu irmão. t'a déjà séparé, bien-aimé. Significa que você é especial. Cela signifie que tu Diga, es eu sou spécial. especial. Dis que je suis Eu spécial. sou especial. Je suis spécial. Só se separa aquilo que é especial, meu On irmão. peut séparer que c'est qui est spécial. Deus bien-aimé. olhou para ti Dieu t'a e regardé ele viu que você et tem il a algo vu que tu especial. as quelque chose de Se spécial. dentro dos homens você não é especial, Si devant les gens se tu n'es durante pas a tua spécial, família você é negligenciado, tu es négligé. mas Deus quando te olha diz: moi, lorsque Dieu olha que eu achei, eu achei, eu achei. j'ai rencontré, Como ele
ele disse, achei Davi. Lorsqu'il a dit, j'ai trouvé David, Homem segundo o meu coração. l'homme selon le cœur, mon cœur. Sabia que você é homem segundo o coração de Tu Deus. sais que Dieu est l'homme selon le Você cœur é o de homem Dieu. segundo o coração de Deus. Sais-tu que Dieu est l'homme selon le cœur Por de isso que Dieu? você está num lugar como C'est este. pourquoi tu rencontres dans cet endroit-ci, Ele te separou. parce qu'il t'a mis de côté. E ele te chamou. Et il t'a appelé. Aleluia. Amen. Ninguém pode se tornar nova criatura Personne ne peut être se nouvelle Deus créature não o separou. si Dieu ne l'a pas mis de Se côté. Deus não o chamou. Si Dieu ne l'a pas appelé. Você foi separado Tu as été séparé. e foi chamado. Et tu as été appelé. E foi chamado. Tu as été appelé. Aleluia. Gloire à Dieu. Na sua presciência, Dans sa Deus préséance, já sabia Dieu savait que déjà. quando Ele vai te chamar, Lorsqu'il t'appellera, você vai dizer, eis-me aqui. et tu diras que me voici. Porque você estava com aquela predisposição visto por Deus. Parce que tu avais cette prédisposition vue par Dieu. Então Ele te predestina para ser o seu filho. Et parce qu'il te prédestine A pour être son enfant. predestinação vem depois da presciência Et divina. la prédestination vient après la préséance de Dieu. Não vamos ensinar teologia aqui, On não. ne va pas enseigner la théologie ici. Aleluia. Voilà. Ele diz, Il dit, desde o ventre da mãe, depuis le ventre de ta mère, me separou e me chamou pela sua graça. il m'a appelé et il m'a mis Meu irmão, pour sa quando grâce. Deus fala da graça, Lorsqu'on parle de la significa grâce, de algo que nós não merecemos. quelque chose que nous n'avons pas mérité. Lembra-te disso. Et le rappelle-toi, Somos especiais. nous sommes O fato spéciaux. de sermos especiais Le fait d'être não quer spéciaux, dizer que somos os melhores. cela ne veut pas dire que nous sommes les meilleurs. Há uma diferença entre ser especial e ser melhor. Il y a une différence entre Nós não somos être os meilleur mais et être inteligentes. spécial. Nous ne sommes pas les plus Nós não intelligents. somos os mais bonitos. Nous Nós não ne somos os mais dotados. les plus doués. Apenas alcançamos a graça de Mais Deus. nous avons trouvé la grâce de Dieu. Aleluia! A graça significa um La grâce favor imerecido. signifie une faveur Por imméritée. essa razão, Et pour cette raison, somos especiais, nous sommes mas spéciaux, não somos orgulhosos. mais nous ne sommes pas orgueilleux. Somos humildes porque sabemos Nous sommes que é humbles só parce pela que nous graça que savons, Deus me escolheu. et c'est par la Em grâce mim que Dieu mesmo m'a não appelé. sou digno. À moi-même, je E ne suis porque pas nós nos digne. humilhamos, Nous nous humilions, nos colocamos na posição nous nous mettons dans la em que position Deus pode nos usar et que Dieu peut nous como utiliser embaixador de Cristo. comme ambassadeur de Christ. Como embaixador de Cristo. Comme ambassadeur de Christ. Porque somos especiais. Parce que nous sommes spéciaux. Mas essa posição é Mais pela cette graça. position est par la grâce. Aleluia! Amen. É ali onde nós ganhamos a nossa autoconfiança. C'est là où nous gagnons notre autoconfiance. Eu sou especial, Je suis spécial. mas eu sou especial pela graça. Je suis spécial par la grâce. Ganhamos a autoconfiança, Nous gagnons mas l'autoconfiance. também permanecemos a depender. Mais nous continuons Daquele que nos escolheu. à dépendre de celui qui nous a Aquele choisi. que nos escolheu sabe Celui qui nous a choisi. que nós sait. somos pequenos, Nous sommes que petits. nós somos fracos, Nous sommes que faibles. nós somos incapazes. Nous sommes incapazes. Mas porque Ele nos Parce escolheu, qu'il nous a choisi. Ele se torna a nossa força. Et il devient Ele se notre torna a force. nossa sabedoria. Ele devient notre Ele se sagesse. torna a nossa vitória. Elle devient notre E victoire. Ele nos coloca Et nous nous met como embaixador de comme Cristo ambassadeurs de Christ para que possamos ganhar o mundo pour que nous puissions gagner le monde para Jesus. pour Jésus. Aleluia. Voilà. A Bíblia diz, La Bible dit, Ele me chamou pela sua graça, il m'a appelé par sa grâce revelar seu Filho em mim, et il s'est révélé à travers son Fils para en que eu moi, pregasse entre os gentios. pour que je puisse prêcher par les Aleluia. gentils. Deus nos escolheu e revelou a nós o seu Filho Jesus. Dieu s'est révélé à nous et Dieu nous a choisis et il s'est révélé à nous à travers son Fils Jésus. Jesus, quando é revelado em nós, Lorsque Jésus est révélé à nous, pela revelação, par la révélation, o nosso entendimento de Cristo muda. notre compréhension de Christ change. Compreendemos que Ele é o meu Salvador Nous comprenons qu'il est notre Sauveur e que Ele vive em mim et qu'il vit en moi e que eu vivo por Ele. et moi je vis pour lui. Quando alguém tem a revelação de Cristo, Lorsque quelqu'un a la révélation a de Christ, revelação produz a convicção. la révélation produit la E a conviction, convicção, a dedicação. la conviction produit la A dédication, dedicação, o zelo de servir ao la Senhor. dédication produit les ailes de servir au Paulo Seigneur. ganhou a convicção. Et Paul a gagné la Por isso não conviction, tinha vergonha de
Il n'avait plus honte de prêcher E Christ levar a Cristo até aos gentios. et d'amener Christ jusqu'aux gentils. Aleluia! Glória a Dieu. Povo bárbaros. Le peuple barbare, E que era difícil pregar-nos o Evangelho. le peuple pour lequel Porque il não était tinha difficile de prêcher base l'évangile. onde fazer assentar essa Parce mensagem. qu'il n'avait aucune base sur laquelle l'évangile était assis entre les Juifs. Embora que os judeus eram hostis, Bien que les Juifs mas havia uma base, a revelação das Escrituras. mais sur la base de la révélation des Na base Écritures, das Escrituras, sur la base des Écritures, você pode levar o judeu a conhecer a je ne Cristo. suis pas amené les Juifs à connaître Christ, Indo entre os gentios, mais entre les não gentils, tendo nenhuma base para pregar, n'ayant aucune base pour prêcher, Paulo se contentou no poder do Espírito Santo. et Paul s'est contenté du coup de la puissance du Saint-Esprit. E ele pregou não com a sabedoria humana, Il n'a pas prêché avec la sagesse humaine, mas com o poder do Espírito mais avec Santo. la puissance du E Saint-Esprit. os homens olhando pelo poder que Et se les hommes, manifestava, à travers la puissance du Saint-Esprit, acreditaram no se manifestait. mensagem. Ils ont cru dans le message. que o poder do Espírito Santo Que la puissance du acompanha Saint-Esprit cada embaixador de Cristo que está aqui. accompagne chaque ambassadeur de Christ qui Que s'y o prête. poder do Espírito Santo Que la puissance du Saint-Esprit acompanha cada de nós aqui. qui accompagne chacun de nous Para ici que a mensagem que nós levamos pour que le message que nous apportons ganhe a sua efetividade. puisse apporter son Que effectivité. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Vamos nos colocar em pé. Vous nous mettre debout s'il vous plaît. Antes de orarmos pelas petições. Avant de prier pour les requêtes que nous avons faites, Cada vai orar chacun va prier, dizendo: Senhor, o Senhor me escolheu dire le Seigneur m'a choisi e o Senhor nunca me abandonou. et le Seigneur ne m'a O pas Senhor me jamais. separou Le Seigneur m'a mis à desde a l'écart barriga da minha mãe. depuis le ventre de O ma mère. Senhor me revelou a Cristo. Le Seigneur m'a révélé à Christ. Eu quero permanecer Je voudrais demeurer como uma nova criatura. comme une nouvelle Que a créature, minha conduta que ma conduite, prova que eu sou uma nova criatura. que je suis une nouvelle créature E que eu esteja engajado et que je sois engagé em ganhar almas à gagner pelo des poder âmes do Teu Espírito. par la puissance de ton esprit. Oremos ao Senhor. Prions. Seigneur, Pai, nos ajuda a dar glória para ganhar esse país para Cristo, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo, porque fomos, meu Deus, meu Pai, separados para poder ganhar esse país, Le Dieu créateur, para anunciar o Evangelho. l'univers est dans ton Seigneur, Nous accueillons par la gloire que nous sommes. éternel est ton nom, Capacité à grandeur. Adonai, le Dieu créateur, Alléluia. L'univers est dans ton Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Nos belles sont levées, nous voulons te lever, t'adorer, adorer mon Dieu. Nous te célébrer, Adonai, Dieu le Père de tous, ceux qui ont le Fils en est, qui est Dieu. Remplis les cieux, Adonai, nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer mon Dieu, Dieu célébrer, Adonai. Reçois l'adoration, qui est le roi de notre victoire, il est du Seigneur, Emmanuel, on reçoit l'adoration, qui est le roi de notre victoire, il est du Seigneur. Obrigado, Pai, nosso Deus. Obrigado por nos ter escolhido Merci de nous avoir e choisis nos ter separado para sermos os seus et instrumentos. nous avoir mis à l'écart pour être des instruments. Obrigado por nos ter revelado Jesus Cristo, Merci pour nous avoir révélé Jésus-Christ, aquele que morreu para nos salvar, celui qui est mort pour nous sauver, fazer de nós novas criaturas faire de nous de nouvelles créatures e colocou em nós esta
Estou levantando diante de ti esses pedidos de oração. Et j'amène devant toi cette requête. Senhor, ouça a nossa oração. Oh Dieu, écoute nos prières. Há quem precisa de cura. Celui qui a besoin de Há quem precisa de bênção financeira. Il y a quelqu'un qui a besoin de la Há bénédiction quem precisa financière, de transformação. qui a besoin de la De transformation, libertação dos laços malignos. d'être délivré de Qualquer que des seja liens o pedido familiaux, dos teus filhos. quelle que soit la requête de tes fils, Estenda a tua mão étends ta main toute puissante e resolve os problemas. et résous le Tu problème. és o Deus de solução. Dieu est Dieu de solution. Manda a sua palavra. Envoie ta parole E a palavra cura. et ta parole a guéri. Pai, muito obrigado. Père, Te merci. agradecemos pela Nous oportunidade. te remercions pour l'opportunité. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen.